Câmara. Perfeito. Boa noite, deputado. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Glauber, bem-vindo. Obrigado, Bem-vindo, Glauber, mais uma Consegue? vez. Boa noite. Te Obrigado, ouvimos. Miola, maravilha, Tossara, que bom. Tereza, vai lá. Tereza não ouviu. Eu não sei desculpa, eu prefiro que seja você, Maria, eu não sei qual era a intenção, o que é que nós vamos tratar com o Glauber, se são dos processos dele, ou se é desta bandalheira desta Câmara, eu não sei o que era a nossa pauta com ele. Posso dizer o que falaram comigo quando fizeram o contato? É porque hoje eu passei meia... preocupação sobre... foi por conta da manifestação pública que eu fiz em relação ao prêmio da Maria Corina, né? E aí me perguntaram se eu poderia falar sobre o tema. Então, vamos lá. Como é que é isso, né? Eu nunca vi o Nobel, eu pelo menos não me lembro de o Nobel premiar alguém que é um ator político. Mesmo quando ele mandava recado para censurar a ditadura argentina, ele premiava Pérez Esquivel, não um oposicionista do peronismo, por exemplo, né? Eu não tinha visto ainda um caso assim, de ele premiar com um agente político realizando uma verdadeira ingerência, né? Isso é uma forma simbólica de ingerência em assuntos de um outro país. Maria Corina está recebendo o prêmio que Gandhi não recebeu, né? E o Prêmio Nobel da Paz de alguém que comemorou o fato dos Estados Unidos ter colocado 3 embarcações militares na costa venezuelana. Então, evidentemente, isso é uma desmoralização completa para o prêmio, né? Eu diria mais, que se trata de um incentivo a essa ação golpista e intervencionista na América Latina. Então, é uma vergonha, né, que isso aconteça dessa forma. Me manifestei sobre isso hoje de manhã cedo, quando recebi a notícia, e aí recebi o convite, né, para estar podendo abordar e falar mais sobre o assunto. Mas eu me atenho, nesse momento, para além das articulações golpistas que ela sempre tocou, ao risco que isso representa para a América Latina. Não é qualquer coisa o fato dos Estados Unidos ter colocado as embarcações, não é qualquer coisa ela ter celebrado isso, dizendo que o Trump não estava para brincadeira. E não é também algo que possa ser considerado banal, que quem tenha feito essa movimentação agora receba o Prêmio Nobel da Paz. Isso, na minha avaliação, é um incentivo a um processo de intervenção na América Latina, a maior reserva de petróleo no mundo, e a esquerda brasileira tem nas suas mais variadas vertentes, nas suas variações, posições que são muito diferentes quando se vai perguntar ou avaliar o que é o governo venezuelano. Tem quem faça defesa, quem tem uma relação mais orgânica, quem faça uma crítica à diminuição de liberdades democráticas, tem quem já tenha defendido e que deixou de defender, tem quem faça uma crítica mais pública. Agora, tem uma coisa que unifica, na minha avaliação, toda a esquerda brasileira, que é o rechaço a qualquer tentativa de intervenção externa na Venezuela por parte dos Estados Unidos, o que representa uma intervenção, evidentemente, na América Latina. Eu acho que isso, para além de uma questão de avaliação do que é a representação do governo venezuelano, porque tem aí o princípio da autodeterminação dos povos, e essa avaliação prioritariamente tem que ser feita pelo povo da Venezuela, tem uma questão de sobrevivência, tem uma questão de autopreservação. Quem coloca navios, embarcações militares na costa da Venezuela hoje, evidentemente, não vai ter qualquer dificuldade de fazer o mesmo com a Amazônia brasileira amanhã, já que eles estão de olho também nas nossas terras raras. Então, rechaçar isso, acho que é uma necessidade. E dizer que Maria Corina representa o incentivo a isso, eu também acho que se trata de uma necessidade, e foi nesse sentido a minha manifestação pública desde de manhã. Obrigado. E, Glauber, deputado, de certa maneira, não é uma
quer dizer, a Noruega decidiu isso, né? O comitê do Nobel lá, do Nobel, decidiu isso, né? O que também é curioso nessa conjuntura, né? Um país europeu, nessa conjuntura que se sabe que há uma tentativa de intervenção, isso parece significar algo, né? Alguma coisa mais orgânica, algum plano, alguma estratégia que aponta para algum tipo de intervenção mesmo, né? Você não te parece que isso, a gravidade disso é quase inédita em termos de, mesmo do Nobel da Paz? Sim, eu acho que é grave e é muito perigoso. E eu respondo ao teu questionamento, Mário Vitor, com mais algumas indagações, né, de estupefação. Assim. O prêmio Maria Corina, aí é uma pergunta, um questionamento, incentiva a um processo golpista que faça com que ações como a que tem sido tentada por parte do governo Trump em relação à Venezuela ganhem fôlego? Se a resposta é positiva, e na minha avaliação porque isso é um incentivo a essa postura já adotada por ela, evidentemente isso é motivo de preocupação não só para o povo venezuelano, mas é motivo de preocupação para nós brasileiros, né? Então, acho que a gente tem que avaliar isso para além da cautela, e para além, eu queria repetir esse aspecto aqui, Tereza Miola, das diferenças que existem na esquerda brasileira em relação a uma avaliação do que acontece na Venezuela, do governo venezuelano. Nós temos que trabalhar no elemento que é o unificador das nossas posições. Qual é a unidade que eu acho que existe? Ninguém quer uma intervenção dos Estados Unidos na América Latina. O prêmio para Maria Corina colabora com isso ou não colabora? Colabora. Tanto é que quem propôs que ela recebesse esse prêmio, quem foi? Foi o secretário de guerra do Trump. Só isso, eu acho que já é resposta suficiente para que a gente possa se insurgir contra o prêmio dado, dizer que se tratou de uma desmoralização e falar das nossas preocupações. Foi só, corrigindo aqui, não altera o significado, mas foi o Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado, que fez a sugestão do nome dela. Mas é porque eu estou tomando a liberdade de chamar de secretário de guerra. Tá? Ou seja, foi... Não, é que eles mudaram o departamento, o Pentágono passou a se chamar Departamento de Guerra. Mas foi uma forma de designar o que ele representa na prática, né, simbolicamente para o mundo. Isso. Não foi com o objetivo de diminuir a relevância que tu estás comentando, e que me parece absolutamente pertinente. Nós estamos falando do chefe das relações exteriores do Império, né, que sinaliza um gesto que é muito grave. Eu concordo inteiramente contigo. Isso tem um poder interno na Venezuela, né, profundamente encorajador dos movimentos fascistas, que podem retomar, né, com intensidade a sua ofensiva contra o governo venezuelano, mas, por outro lado, ele tem esse componente regional, né, que desestabiliza muito a nossa região. E aí o artigo 5º da nossa Constituição, ele é muito claro, isso que tu comentas também, né, que se tem algo que seja unificador do debate público brasileiro, independentemente da esquerda e da direita, mas é um tema constitucional, que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, a obrigação constitucional do Brasil, inclusive, se opor, né, qualquer força estranha à América Latina, não é, estar alinhada e completamente comprometida com esse esforço, não é, de manter a nossa independência, a nossa autonomia enquanto hemisfério, né, e, sobretudo, defender os nossos vizinhos, né, de qualquer tipo de agressão. Mas, Cláudio, eu posso mirar um pouco o assunto, não poderia perder a oportunidade da tua presença aqui, para que pudesse nos atualizar em relação ao processo ao qual tu estava submetido. Ele está aparentemente suspenso, mas pudesse nos atualizar em relação ao teu processo na Câmara dos Deputados, né, para que a nossa audiência também possa, que foi tão solidária, possa também, né, se atualizar a esse respeito, por favor.
Com certeza, Miola, é uma oportunidade que eu tenho de agradecer a vocês e a toda a audiência também pela solidariedade, que nos 3 componentes, inclusive, que eu vou dizer aqui por que na minha avaliação o processo não foi à frente, esse foi o principal. A solidariedade pública, solidariedade essa que fez com que o preço político a ser pago com uma eventual cassação não tivesse previamente determinado no seu tamanho, né? Então, essa solidariedade impediu um avanço rápido, como eles propunham até então, que era uma execução ou uma cassação sumária. Vota rápido no Conselho de Ética, vota rápido na CCJ, vota rápido no plenário. O que veio como solidariedade a partir da greve de fome, de ter percorrido 26 estados brasileiros e o Distrito Federal em 1 mês e 18 dias, depois a caravana por 28 municípios, de quinta até terça-feira, uma passeata que muita gente não viu, mas os deputados viram dentro, inclusive do Congresso Nacional, nos corredores. Isso foi uma demonstração de solidariedade que eu agradeço muito e que, para mim, teve um papel fundamental em brecar o avanço desse processo. Mas eu acho que tem mais 2 elementos. Um, acho que tem uma diferença tática entre o Arthur Lira e o Hugo Mota, né? O Arthur Lira queria a cassação a todo custo, trabalhou por ela, mas o Hugo Mota demonstrou uma disposição diferente. Ele é deputado federal pelo estado da Paraíba. Na Paraíba, Bolsonaro perdeu em todos os municípios e existe uma articulação não só para que ele seja candidato a deputado federal, mas possivelmente o pai candidato ao Senado. Eu acho que esse é um elemento que não pode ser descartado como importante também nessa tomada de decisão. Terceiro é que ele tenta dar estabilidade à sua cadeira para tocar a pauta que ele quer. E abrir uma nova discussão com processo de cassação de um parlamentar da esquerda vai, evidentemente, ser mais um fator de desestabilização, de enfrentamento, como não podia deixar de ser. E, combinado com isso, a conjuntura também se impôs, né? Tudo o que aconteceu de abril até agora. Imagine, então, o seguinte: você caça o mandato do deputado que defendeu a honra da mãe, que denunciou o orçamento secreto e bateu de frente com o Arthur Lira. E você salve, então, o deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil e que está incentivando um ataque, inclusive uma ameaça, em determinados momentos, ele fala militar, contra o nosso próprio país. Combinado com isso, você pega Carla Zambelli, que já está condenada pelo Supremo Tribunal Federal e que continua mantendo o mandato como deputado. Você pega um conjunto de deputados que sequestraram a mesa diretora da Câmara em articulação com o movimento de Eduardo Bolsonaro, e só 3 deles têm alguma proposta de suspensão. Os outros todos são uma simples advertência. Então, você pega o Gilvan da Federal, que fez o que fez, violência política de gênero reiterada, e tem a sua pena de suspensão diminuída. Você pega o Ramagem, que, além de ter tentado dar um golpe de Estado, grampeou meio mundo, inclusive um monte de deputado federal. E aí você me caça e faz isso com essa turma, preservando eles. Então, eu acho que o conjunto desses elementos acabaram pesando para que a cassação não fosse colocada em votação no plenário. Agora, em que pé que está o processo? Em que estágio? O estágio é de que a última etapa é a votação no plenário. Eu posso ficar até o final do mandato com essa ameaça sem que eles venham a colocar em votação. Isso pode acontecer, né? Então, acho que tem um receio também, tem uma reflexão de que, como ficou demonstrado que, por ser evidentemente persecutório, ele é inconstitucional, o processo que foi tocado pelo Conselho de Ética, a gente tem todos os elementos. Acho que pesou também uma preocupação entre alguns líderes partidários do que pudesse ser uma reversão judicial de uma eventual cassação constitucional. Acho que é o conjunto desses elementos, mas eu mantenho a atenção, o mandato mantém a atenção, a gente não vai deixar de acompanhar sempre com lupa as movimentações que estão acontecendo e a gente mantém a mobilização ativa. Repito, mais uma vez agradecendo a vocês e a todo mundo que foi solidário no momento mais difícil, mais dramático, em que a coisa ficou por um fio. Muito bem. Acho que sou eu. É você.
Ô, Glauber, ótimo essas suas notícias aí sobre o seu processo. Queria voltar um pouquinho à Venezuela. Você dizia há pouco, a Venezuela não, ao prêmio, né? Você dizia, Venezuela, você dizia há pouco, olha, todos os partidos de esquerda no Brasil estão todos têm uma posição unificada de repelir qualquer ingerência, intervencionismo, etc., etc. Mas, assim, o governo Lula, né, na prática, ele até agora não reconheceu o governo Maduro, né? E isso limita, dificulta, sei lá, o tira a força de qualquer manifestação do Brasil, né, como país maior, mais importante do continente sul, né, em repelir essas coisas, essas ameaças dos Estados Unidos. Estão crescente ali o cenário o cenário militar que eles estão montando no Mar do Caribe. As conversas, por exemplo, do Lula com o Trump vão ocorrer, né? Vai ocorrer uma conversa na Ásia. Em outras condições, o presidente poderia, né, aproveitar essa oportunidade de manifestar a posição do Brasil de rechaço a qualquer ingerência na Venezuela, etc. Mas eu não creio que isso vai fazer, porque o Brasil nem reconhece. Esses partidos de esquerda estão fazendo alguma, é o que eu lhe pergunto, alguma ação, junto ao governo brasileiro para que legitime o governo Maduro, para que isso, digamos, deixe o Brasil mais à vontade para condenar essas ameaças contra a Venezuela? Primeiro, Tereza, se a relação entre... o fato de o governo, quer dizer, de que vale os partidos de esquerda condenarem ameaças à Venezuela se o governo do Brasil não reconhece o governo do Maduro? Tereza, então, assim, primeiro, com a sua boa provocação, né, e que eu acho que é necessária, eu acho que tinha que reconhecer. E falei isso, não estou falando isso hoje, não estou falando isso agora. Falei isso quando fui convidado por vocês aqui, logo depois do ocorrido em relação às eleições. Por quê? Se a relação entre os países não se estabelece, ou entre os chefes de Estado, por uma avaliação de governo ou uma avaliação de natureza ideológica, né, você, evidentemente, tem que fazer o reconhecimento do processo a partir daquelas que são as instituições, os órgãos de governo daquele próprio país. Se a relação, por exemplo, do Brasil não se estabelece com os BRICS ou com os outros países a partir de uma avaliação interna, e sim com uma avaliação da autodeterminação dos povos, cabe ao Brasil fazer o reconhecimento e fazer os questionamentos a partir dos instrumentos diplomáticos que tem. A minha avaliação, que evidentemente eu não posso falar por todo o pessoal nesse sentido, são posições diferentes nas mais variadas correntes políticas, cada um tem um posicionamento do ponto de vista internacional, mas a minha posição, que não é de hoje, que já é de bastante tempo, é que sim, para além do reconhecimento às eleições, tem que haver, por parte do governo brasileiro e de todas as organizações da esquerda, ou que se digam democráticas, do que seja um perigo qualquer intervenção externa por parte dos Estados Unidos. E ainda que se não queira reconhecer eleições, porque se colocou como fiador do diálogo entre forças políticas na própria Venezuela, não vejo que se tenha qualquer motivo para não rechaçar a aproximação de embarcações dos Estados Unidos da costa venezuelana, porque essas embarcações daqui a pouco podem estar se dirigindo para o Brasil, a depender daquilo que venha como consequência das conversas realizadas ou daquilo que a gente não queira entregar para Donald Trump. É importante dizer, quando o governo dos Estados Unidos ameaça o Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro, impõe tarifas, que é um verdadeiro embargo, o que ele está fazendo, no final das contas, não é simplesmente fazê-lo pela amizade,
que tem com Eduardo Bolsonaro e companhia. Pode ter até afinidade política e ideológica, mas está fazendo porque sabe que Eduardo Bolsonaro e os seus parceiros, eles mais facilmente entregam as riquezas como as terras raras para os Estados Unidos, a partir daquela corrida que tem se estabelecido no mundo. Então, como eu tenho a convicção de que a nossa mobilização no Brasil vai agir de maneira soberana para que as nossas terras raras não sejam entregues, as ameaças, a continuidade das ameaças, para além dos embargos dos Estados Unidos, elas podem continuar e se intensificar. Eu não estou falando isso também como algo que surgiu ou ficou presente na minha cabeça. Eu, diferente de alguns, eu tenho uma avaliação que porta-voz de governo, ela só fala aquilo que pode expressar, e quando diz algo que é diferente da orientação central do governo, tem que se justificar, se explicar e se desculpar. Eu fico até agora com a posição da porta-voz do governo dos Estados Unidos, quando disse que eles estão à disposição para utilizar todo e qualquer elemento que seja necessário para defender o que eles chamam da democracia no mundo, inclusive as forças militares para tal. Então, a minha posição continua sendo de cautela, de preocupação e de solidariedade ao povo venezuelano, e eu acho que a gente tem que rechaçar. Se essa não é a posição do conjunto das forças em relação ao reconhecimento, eu posso te dizer que é a posição do nosso mandato. Glauber, você não acha que esse prêmio pode significar um incentivo a golpistas e traidores da pátria como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, em sua atividade claro, semelhante à da Maria Corina, buscando sanções contra o país, homenageando a bandeira do agressor, enfim, se associando aos adversários do país? Claro, evidentemente que sim. Se é fato que parte da centro-esquerda, da esquerda mais ampliada, pode, em determinados momentos, ter preocupação de se manifestar sobre esse assunto publicamente, porque considera que isso pode ser tido como um endosso a posições do governo da Venezuela com as quais tem divergência. Então, você vê uma timidez no rechaço de parte das forças em relação a Maria Corina. Essa mesma timidez não existiu em relação à extrema-direita. Todos eles celebraram o fato da Maria Corina ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Só essa movimentação de Nicolas Ferreira, família Bolsonaro e companhia, celebrando a Maria Corina, já devia ser o suficiente para a gente perceber o que está em jogo nessa história e rechaçá-la. Uma coisa é diferente da outra, né? Então, assim, esse rechaço e o incentivo que isso representa à posição de extrema-direita é evidente. Com quem Maria Corina se relacionou ao longo da sua vida política, se não com forças reacionárias e de extrema-direita no mundo, tal qual como ela? Então, isso para mim é o suficiente, né? Estou falando isso aqui agora porque, para mim, também não é uma novidade. Na Comissão de Relações Exteriores, no ano passado, quando eu fazia parte como membro, apresentaram lá também uma proposta de solidariedade a Maria Corina. Meu voto foi contrário. E olha como é que são as coisas, repetindo os mesmos argumentos que utilizo aqui agora e procurando utilizar os mesmos gestos de unidade em relação a forças políticas da esquerda que possam ter posições diferentes. Porque eu acho, Mário, que essa unidade, nesse ponto em específico, é plenamente possível, e digo mais do que plenamente possível, é fácil justificar publicamente, ou seja, não tem dificuldade nenhuma em fazer isso, em condenar o que são as articulações de Maria Corina com o governo dos Estados Unidos que podem levar a uma intervenção militar na América Latina. E lembro que a Maria Corina, como Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas, questionaram as urnas eletrônicas e a votação na Venezuela da mesma maneira que faz a extrema-direita no Brasil. Os ataques que ela fez ao próprio Lula, né? Ou seja, é só pegar
o que foram os relatos que ela fez no passado e as manifestações públicas dela, né? Então, assim, acho que essa condenação pública, o que é a representação da Maria Corina, ela tem que ser feita por nós com todas as diferenças que existem na esquerda brasileira. Condenar Maria Corina, repito, é fácil. Ou seja, a não ser quem se apresente mesmo em determinado momento como de centro, mas que, na verdade, é de direita. Esses, evidentemente, não vão louvar e agradecer a Maria Corina ou não vão entrar nessa bola que podem considerar divididas. Para as outras forças da esquerda, repito, com todas as suas diferenças, é fácil condenar a colocação, a disponibilização desse prêmio para ela. É isso. Tereza, você consegue continuar com a gente mais alguns minutos? Não, agora eu vou terminar. É porque eu tinha pedido para sair mais cedo, mas já está quase acabando. Vamos até o fim. Miola. É o Miola, né? É minha vez. É minha vez. Esse acho que é do Miola agora. Acho que é o Miola. Não deixa de ser hoje um dia de júbilo para o fascismo internacional, né, Glauber? É isso. Esse ato. E a similitude de métodos entre a Maria Corina, que é a expressão da extrema-direita venezuelana, e Eduardo Bolsonaro e Queijandos, é exatamente a mesma. Ela, na verdade, requisitou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, assim como o clã de gangsters também requisitou, não é? E traduziu isso materialmente na forma dos ataques e tarifaços. A posição dela, Miola, em relação ao genocídio do povo palestino, a mesma coisa. Sim, né? sim. Mesmo. É o programa fascista internacional, para a gente entender que tem uma articulação internacional da extrema-direita, ela não é uma casualidade de um lugar a outro, né? Mas a designação dela ela foi tão absurdamente improvável que ela própria ficou chocada. A primeira declaração dela foi de choque. Não, estou chocado. Mas o que isso revela na minha percepção, e aí tem a gravidade que tu estás trazendo aqui. Ela foi uma invenção de ninguém menos que o chefe do Departamento de Estado, tu diz que é o Departamento de Guerra, o Marco Rubio. E isso denota, portanto, não é, um objetivo muito claro. Eles não fariam uma coisa dessas, inclusive, sendo o Trump um dos postulantes ao Prêmio Nobel, talvez ele tenha despistado, não é, o real movimento que o seu governo estava fazendo, mas isso denota, do meu ponto de vista, que tem um plano por trás, né, deste logro simbólico que ele é muito relevante do ponto de vista da disputa tanto venezuelana quanto latino-americana, não é isso? Ela é isso. Corroborando um pouco o que está dizendo, que pode ter por trás, mais do que da indicação do Nobel, né, o interesse estadunidense ele fica muito explicitado. Eu queria voltar ao tema do Congresso também contigo, não sei se posso aqui. Pode. Não, mas deixa-me só, para aproveitar que tu estás aqui, um deputado combativo, que eu acho que ajuda muito também a gente pensar e redesenhar as estratégias, né, de superação dessa situação. Tem uma relação de força do Congresso que ela está estabelecida, a gente conhece, que é de uma maioria direitista e bolsonarista lavajatista que domina o Congresso em torno de agendas, né, do retrocesso. O que nós temos acompanhado nessa virada de conjuntura, né, é uma capacidade que o governo e as suas forças democráticas, a esquerda e o progressismo vem tendo de, por um lado, avançar em matérias relevantes, a última delas foi essa do imposto de renda, a isenção até 5 mil, mas, sobretudo, de conter retrocessos. Eu te pergunto, daqui até o final do ano que vem, como preservar este padrão com iniciativas que têm forte caráter de mobilização popular e que possam chegarem na eleição de 2026 e serem eleitos mais Glaubers, Bragas, deputados federais, e menos Artures Liras, deputados federais? Eu acho que apostando nessa mobilização ativa e a quente, como aconteceu nas últimas semanas, e dando nitidez ideológica para aquilo que foi encaminhado para o Congresso e que mobiliza o povo. Quem é que diria que a PEC da blindagem, que ficou conhecida como da bandidagem, seria derrotada por unanimidade no Senado Federal? Quem é que diria que a isenção do imposto de renda, que estava debaixo dos braços de Arthur Lira há não sei quanto tempo,
seria aprovado por unanimidade na Câmara, né? Isso foi fruto dessa mobilização, né, social, que pressionou para que essas pautas avançassem. Quem diria até pouquíssimo tempo que a pauta da anistia, que a gente tem que continuar atento, mas que ela ficaria tão desgastada e saído do radar imediato de aprovação a partir também dessa mobilização pública. Então, acho que nós temos que continuar nessa toada. Para que isso aconteça, na minha avaliação, as medidas a serem mandadas pelo governo, elas têm que ter essa nitidez, a capacidade de mobilizar o povo contra os bilionários, os super ricos e aqueles que são os seus representantes no Congresso Nacional. Para isso, aquilo que foi, por exemplo, a medida provisória, que tinha medidas muito positivas, taxação de bet, excelente, né? Taxação do latifúndio, do grande agronegócio, muito bom. Taxação de bancos, bom demais. Mas não pode ter junto nessa medida ataque ao pescador artesanal, ao auxílio doença ou aos recursos para a educação. Porque para que você tenha uma mobilização em unidade com muita força da base social, você tem que ter nitidez ideológica naquilo que é encaminhado. Eu digo isso agora, Miola, porque eu acho que esse, na minha avaliação, é o fundamental para as próximas batalhas que a gente vai ter pela frente. O líder do governo no Congresso, o Randolph, ele declarou que ia ter que cortar 10 bilhões de emendas caso a MP não viesse a ser aprovada. Isso, evidentemente, no Congresso tem muitos problemas, mas é amplamente aprovado pela população brasileira. Ótimo, excelente, ou seja, que se mobilize nesse sentido. Ou seja, tem que dar uma trava nisso mesmo, de 200 bilhões de reais que o governo tem por ano para fazer algum tipo de investimento, 50 bilhões hoje estão concentrados, capturados, sequestrados na mão do Congresso. Ou seja, ativar essa mobilização ativa que consiga coordenar pauta encaminhada com mobilização social, na minha avaliação, é o que pode dar força para poder enfrentar as forças de extrema-direita nessa aliança com o Centrão. Porque até então, o que vinha acontecendo era o que o governo mandava, que tinha uma relação direta com o interesse do mercado, eles aprovavam. E nem precisava de esforço, porque aí o Arthur Lira ele já era um agente de mercado sentado na presidência da Câmara dos Deputados. Mas o que era de medida positiva, eles embarreiravam. Por exemplo, a medida que foi adotada pelo governo com uma portaria no Ministério do Trabalho para garantir negociação dos sindicatos no final de semana ou nos feriados. O que eles fizeram? O projeto de decreto legislativo derrubando a medida. Proposta que veio do governo para garantir um maior fôlego às estatais de saneamento contra o chamado marco do saneamento. O que eles fizeram? Lira foi lá, botou um projeto de decreto legislativo para derrubar essa medida. Até então, a governabilidade proporcionada pelo Centrão era só para não iniciar um processo golpista de não aceitar o resultado das eleições. Com a aproximação do calendário eleitoral e do ano que vem, muito dificilmente eles vão tocar uma empreitada golpista nesse sentido, né, de tentar retirar Lula do cargo de presidente. Então, quanto mais perto também do próximo ano, maior a necessidade de que a gente amplifique a mobilização das pautas que vão ao encontro da classe trabalhadora e que mobilizem de maneira cada vez com mais nitidez uma base social que vai fazer o enfrentamento a essa extrema-direita e com essa aliança com setores do Centrão, que de fato é a direita. Chama a atenção, por exemplo, que é fundamental ter a direita, fundamental ter essa nitidez, por exemplo, rechaçando as tentativas de reforma administrativa, que são ataques ao Estado brasileiro nas suas garantias sociais, para o mercado fazer negócio privado com o que deveria ser interesse público. Essa é uma próxima batalha que a gente vai ter que enfrentar até o final desse ano. Boa. Muito bem. Muito bem, deputado. Obrigada. Obrigado a vocês, mais uma vez. Obrigada. Bom fim de semana, abração, meu amigo. Até mais. Um abraço para vocês também. Boa noite, Andréia. Um abraço. Boa noite, painel. Boa noite, Sara. Boa noite.